adiado contra o Palmeiras, e o Vasco vem correspondendo às expectativas. Eu falei aqui, viu, Everton? Eu não estou sendo oportunista, Paulo Lima é testemunha e a Renata também, que eu estava cheio de expectativa para essa estreia, pelo que vi do Vasco na reta final do estadual, mesmo não conseguindo a classificação. Bom time, hein? Muito bem montado pelo Ramon Menezes, um time equilibradinho, atacou no primeiro tempo e quando sofreu pressão no segundo tempo, soube se defender também, Everton? E foi essa a impressão de muitos torcedores do Vasco da Gama, Calheiros. Muito bom dia para você, a Renata, ao Paulo, ao Eugênio aí no estúdio, todo mundo acompanhando a gente aqui no Bom Dia Fox. Esse talvez tenha sido realmente o jogo mais equilibrado sob o comando do técnico Ramon Menezes, porque foi consistente no ataque e praticamente não sofreu na defesa. Jogou por todos os setores. Muita gente dizia que o Vasco era aquele time penso pelo lado direito, ali com o Pikachu, o Vinícius que foi desfalque, inclusive por causa de lesão, mas a equipe atacou pela esquerda, atacou pelo meio, atacou pela direita e animou bastante a torcida por conta do sistema defensivo que foi criado pelo próprio Ramon Menezes, porque o Henrique, que é lateral esquerdo, na verdade ele não joga como lateral, como um ala moderno hoje em dia, atacando, né, subindo e voltando a todo momento. Não, ele praticamente não passa no meio-campo. E aí o que aconteceu? Em uma conversa ontem na coletiva, eu falei com o Benítez, né, e ele teve muita liberdade para jogar, ele se deslocou pela esquerda, pelo meio, ele vinha buscar a bola, jogou no ataque pelo lado direito, ele jogou pelo campo todinho e foi fruto de uma conversa realmente com o Ramon. Só que isso só foi possível porque o Henrique fica mais plantado ali pelo lado esquerdo e dá essa consistência defensiva e jogadores têm mais liberdade para jogar, que foi o caso do Benítez e, claro, do Felipe Bastos, o cara da partida de ontem, ele a todo momento entrando dentro da área para ser o elemento surpresa, acabou marcando um gol assim e outro gol de falta, né, batendo a la Ramon. A gente percebe que na primeira batida dele que ele colocou a bola na trave, ele chutou naquele estilo que ele está acostumado, que a gente sempre viu o Felipe Bastos bater na bola, né, de longa distância, mas depois ele deu aquela batidinha mais chapada, a la Ramon Menezes, e o Ramon disse realmente que está cobrando dos jogadores um melhor aproveitamento nas cobranças de falta. Então, a boa impressão para a torcida do Vasco, o Vasco que não tem um grande elenco de estrelas, muito pelo contrário, está aproveitando muitos garotos da base, e o Ramon é peça fundamental nisso, porque além dele dar confiança para os garotos de São Januário, os garotos formados em casa, ele também está recuperando aqueles atletas que não estavam bem em outros clubes. O Felipe Bastos é o maior exemplo disso. E o Ramon e o próprio Felipe Bastos, o cara do jogo, eles falaram depois da partida. Realmente o Benítez é bom e a gente vai ficar de olho durante esse Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa foi a estreia do Vasco. E, Eugênio, muito importante estrear vencendo, né? Ainda mais para o Vasco, que precisa conquistar essa confiança, não só os jogadores, como o técnico também. Tem toda a razão, Renata, né? 3 pontinhos na conta, né? Moral, o time ganha confiança, ganha motivação, e fundamental. E foi o primeiro time do Rio a vencer no campeonato, né? Tem isso também. Tem sempre aquela disputa local, disputa interna, né? O Flamengo perdeu as 2, o Fluminense perdeu uma, empatou a outra, o Botafogo estreou com empate e o Vasco começou com uma vitória. Só precisa tomar cuidado para essa vitória não fazer com que o time ache que é o melhor de todos, né? O time foi bem, mostrou suas qualidades ofensivas, mas precisamos pontuar que foi contra um adversário que não é, nesse início de campeonato, né, observado como um dos melhores times da competição e que o Vasco vai precisar de mais diante de outros adversários que têm maior potencial. Mas, por enquanto, o que teve foi o jogo com o Sport, o Vasco venceu o jogo com o Sport. Precisa ainda ajustar algumas questões defensivas, compactação de time. O Sport criou algumas situações, especialmente no segundo tempo, que o Vasco precisa tomar mais cuidado. Bola aérea foi muito perigosa sempre na defesa do Vasco. Mas são ajustes que vão ser feitos, que precisam ser feitos, e é sempre melhor você ajustar em cima da vitória, né, com moral, com motivação, do que com uma derrota que gera muita cobrança e muita pressão. Eugênio, eu tô contigo, e quando eu digo aqui, olha, quando eu falei aqui bom time, veja bem, eu não tô colocando o Vasco lá em cima
para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito nisso. Eu acho que esse ano o Vasco não vai ter essa condição. Mas o que me chama a atenção no time do Ramon, desde os 2 últimos jogos que fez na despedida na Taça Rio do Campeonato Carioca, organização. Organização. O Vasco me parece um time mais organizado daquele Vasco do início do ano. O Paulo Lima, por isso eu falei aqui, o Vasco no primeiro tempo soube fazer pressão no Sport e no segundo tempo... E tem mais de 70, né? Tem mais de 70 e está sempre se renovando. Eu acho que o Ramon vai extrair muita coisa dele. Mas é cedo ainda, Calheiros, é cedo ainda, eu estou com o Eugênio. É cedo ainda para a gente poder inflar demais o balão do Vasco da Gama. Mas estou contigo, acho que não briga ali na parte de baixo da tabela, não. Acho que a Renata está mutada. Agora sim, foi. Isso aí, agora tudo ok. Já estava acionando aqui o nosso repórter para ele dar o destaque final ali dele sobre o Vasco da Gama. Bom, Renata, o Pikachu é o que preocupa, ele saiu machucado ontem, né? Foi substituído no segundo tempo, a entrada do Caio Tenório, ele vai ser avaliado hoje para saber o grau da lesão e não sabe se joga na próxima partida contra o São Paulo, que vai ser também em casa nesse domingo, 4 horas da tarde, no estádio de São Januário. Mas o Vinícius, né, tem uma pequena chance de ser relacionado para esse jogo. O Vinícius, ele foi desfalque do técnico Ramon Menezes por conta de uma lesão na panturrilha. Ele vai ser avaliado hoje, deve começar a treinar amanhã para ver se será ou não relacionado para esse jogo. Fato é que, segundo informações da assessoria de imprensa do Vasco da Gama, o Bruno César, que foi desfalque ontem, ele não joga nesse domingo. Segundo a assessoria do Vasco, ele foi diagnosticado com a Covid-19, né? E ele deve ficar pelo menos mais uma semana afastado dos treinamentos para depois retornar. Essa foi uma lamentação ontem na coletiva do técnico Ramon Menezes, que queria ter utilizado o Bruno César. Disse o Ramon que o Bruno César está voando, então seria mais uma peça para o ataque. Outro destaque também para o Guilherme Parede, recém-contratado. Ele entrou no segundo tempo, fez a estreia dele. O Carlinhos, que também foi contratado, não chegou a entrar na partida, pode estrear contra o São Paulo nesse domingo, pessoal. Boa, Everton. Muito obrigada pelas informações. Até a próxima. O assunto agora no Bom Dia Fox dessa sexta-feira é a vitória do Internacional. O Inter bateu o Santos por 2-0. Quero ouvir o Eugênio e o Paulo Lima sobre isso. A gente confere aí os gols. Vitória tranquila, indiscutível, ao meu ver. Poderia ter sido